repercutir o jogo do Galo aqui no Super FC. O Atlético no empate 0-0 diante do São Paulo. Polêmicas com arbitragem, declarações do atacante e tudo mais. A Giovana Pires vem para esta resenha. Vamos também ouvir mais uma vez os personagens do jogo. Um abraço, boa tarde, Giovana. Oi, Léo, muito boa tarde para você, boa tarde, Pedro, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC desta segunda-feira. Muitas polêmicas, viu, Léo, Pedro e todo mundo que acompanha a gente. Já não bastasse esse confronto de quarta-feira contra o Flamengo, que também já vai ser cercado de polêmicas e já tem aí muita rivalidade em campo que já está ecoando por aqui. Também tivemos polêmica ontem nesse empate em 0-0 do Galo contra o São Paulo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Vamos começar então pela ordem cronológica das coisas, digamos assim. O Galo reclama principalmente de 3 lances que aconteceram já no segundo tempo, que seriam de pênaltis não marcados pelo Anderson Daronco, né, árbitro FIFA, árbitro gaúcho, que estava aí no comando do apito desta partida. Primeiro foi um lance no zagueiro Igor Rabelo, aos 13 minutos de jogo. O Igor Rabelo estava dentro da área, estava recebendo ali um lançamento do Alan, e aí ele ia poder cabecear a bola, dominar a bola ali para poder finalizar para o Galo, só que foi agarrado pelo Miranda. Esse foi o primeiro lance. Alguns minutos depois, aos 39, teve outra reclamação então do Atlético, esse em relação ao atacante Hulk, que também foi derrubado pelo Miranda dentro da área. Estava vindo ali pelo lado esquerdo para poder atacar na velocidade característica do Hulk, foi derrubado. Esse lance aí tem aquela polêmica em relação para saber se foi o Hulk que tocou na bola, se foi o Miranda, o que aconteceu, mas o que importa é que Daronco também não deu esse pênalti, também nem foi ali revisar, né? Não foi recomendado pelos árbitros de vídeo, pelo radinho, que fosse ao monitor do VAR para poder rever o lance, já que poderia ser interpretativo. E aí no lance seguinte, né, no próximo lance, 1 minuto depois, outra reclamação do Galo em relação ao Luizão. Ele teria batido com o braço, né, na bola, e aí teria sido pênalti então dentro da área. Essas são as 3 reclamações do Galo. Antes da gente repercutir um pouco da fala do Hulk, né, que ele falou aí depois dessa partida sobre uma suposta ameaça que o Daronco teria feito a ele então depois do jogo, quero saber de Pedro Abílio e de Léo Campos o que eles acharam desses 3, qual seria pênalti, qual não seria. Pedro, começando por você. O pênalti do Miranda, na minha opinião, ele acontece no lance da dividida com o Hulk. O do Igor Rabelo, eu achei assim, que foi um lance que acontece muitas vezes com o zagueiro na área, um lance muito rápido. Quando a gente vê em câmera lenta, é muito difícil ter uma interpretação igual, né? Eu tive uma interpretação vendo o lance numa velocidade normal e outra vendo o lance em câmera lenta. Achei que o mais complicado, né, de tudo realmente, e concordo com comentaristas de arbitragem que têm falado que é de difícil interpretação, é realmente o lance com o Hulk e o Miranda dentro da área, porque o Hulk tira a bola e, para mim, o Miranda corre o risco. Ele se responsabiliza pelo risco a partir do momento em que entra do jeito que entra, acaba chegando atrasado no Hulk. Se o Hulk já estava tentando, né, a trombada, eu tive até a impressão de que o Daronco não marcou, porque o Hulk já está com a perna direita meio que caindo. O Miranda corre o risco pela forma como ele tenta chutar a bola e não atinge, né? Ele atinge o Hulk, que é quem dá o drible com o pé esquerdo. Os outros eu também acho que não, fico talvez na dúvida sobre esse mesmo do Miranda com o Hulk. A gente estava até revendo o lance aqui antes de entrar no programa, acho que o Hulk é que toca mesmo na bola, então o Miranda chega atrasado. Agora, eu vi que o Hulk tocou na bola, mas ele não tentou driblar, né? Mandou a bola um pouquinho para a esquerda, mas ele não foi atrás da bola. Acho que foi mais buscar o contato também com o Miranda. Então acho que também tem um pouco da responsabilidade assim do Hulk de querer muito esse contato, de talvez buscar um pouco essa falta. Eu não marcaria esse pênalti, para mim não foi o pênalti, muito porque o Hulk foi buscar esse contato. Talvez acredito que possa também justificar a marcação do pênalti, porque o Miranda chegou atrasado, mas ainda assim muito em cima do lance, e acho que talvez fica muita bronca em cima do Daronco, mas se foi pênalti, acho que vai responsabilidade pro árbitro de vídeo, o Adriano Milkowski. Porque mas o Daronco nem foi lá ver. Acho que nesse caso é o árbitro de vídeo que tem que falar, olha, vem cá observar, né? E pelo que a gente entendeu ali do diálogo, o árbitro de vídeo falou, não foi pênalti, lance normal, segue. Então por isso que ele não vai ver, não é um lance interpretativo, segundo o VAR. Se é um lance interpretativo, a obrigação do VAR é chamar, né?
Eu achei que o VAR deveria ter chamado, e a arbitragem como um todo ela foi ruim, viu, Léo? Faltas, lances bobos até com um escanteio, né? Tem um lance que o Guga vai na linha de fundo, aliás, o Ademir, ele vai na linha de fundo, já estava fora do campo e chuta a bola no Miranda. Seria um escanteio claro, todo mundo viu. O replay mostra nitidamente, e a arbitragem deu apenas o tiro de meta, enfim. Ao longo do jogo foi construído esse enredo. Tanto é, né, Gil, que a gente vai ouvir o Hulk. Não, né, Pedro? Até antes, né? Porque o Daronco já tem um histórico ali com o Atlético com o Hulk, né? E tem uma imagem que é muito emblemática. O Hulk, quando das reclamações depois dos lances que não foram revisados, ele vai até o Anderson Alves, o quarto árbitro, reclama de forma mais assintosa, e me pareceu que o Anderson, ele recomenda o amarelo que o Hulk levou por reclamação. O Daronco sai de onde ele está no meio campo e dá o amarelo pro Hulk. Imediatamente o Hulk se vira para a câmera de transmissão da Globo e começa a falar, né? Todo jogo ele faz isso comigo, dá pra ver na leitura labial. O Rafinha, lateral do São Paulo, ele chega no Hulk e fala: você vai ser expulso, calma. O próprio Rafinha tenta acalmar o Hulk e não consegue, e ele realmente deixou o campo muito chateado, né, Giovana? Bastante chateado, Pedro. Principalmente, eu acho que talvez se não tivesse essa suposta ameaça, né, que o Hulk relatou, talvez essas polêmicas não teriam sido tão alarmantes, digamos assim, não estaríamos falando tanto disso como a gente está falando ainda hoje. Isso porque o Hulk disse que sofreu uma ameaça aí do Anderson Daronco logo após essa partida, então, falando que era para ele tomar cuidado com o que ele fosse falar nas entrevistas depois do jogo, porque não vai ser o último jogo que Daronco vai apitar do Galo. Vamos ouvir. Não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora pra ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo, aqui também no Brasil é muito competitivo. Então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é, o árbitro tem que marcar. Entendeu? Saí muito chateado hoje com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. E falei ali pra ele, quando tava acabando o jogo, ele falou assim: cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei: por quê? Ele falou: porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Mas Ian, Thiago, Alice e Zaya, pelos meus 4 filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. Eu falei: Daronco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. 2 lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade pro segundo, pro terceiro. Assume, velho. Quem também falou sobre essas polêmicas foi o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, porque ele foi perguntado se o Atlético ia fazer alguma reclamação formal em relação a essa suposta ameaça que o Daronco tinha feito a Hulk. Somos o atual campeão brasileiro e a gente só quer que essas instruções, principalmente que é determinada pela comissão de arbitragem, seja igual para todos. Em relação à declaração, é óbvio que dentro do campo muitas das vezes fala-se muito, né, entre os atletas, entre o árbitro. Mas nós vamos apurar sim. A gente estava falando depois ali no vestiário com o próprio Hulk e também com o presidente, e a gente vai se reunir para ver qual a medida necessária. Mas eu acho que é fundamental o presidente da comissão de arbitragem em algum momento, né, se manifestar sobre o que realmente a instrução deles para os árbitros, seja de VAR ou seja de campo, porque o que a gente vê muitas vezes é essa falta de critério. Nós não queremos ser privilegiados sob hipótese nenhuma, mas também a gente quer igualdade, só isso. A chance do Daronco voltar para o jogo do Atlético? A chance é do presidente da comissão de arbitragem é escalar ele. Mas o bom senso diz que, se puder evitar, que evite, né? Tem outros grandes árbitros, e não entrar nesse tipo de polêmica, né? Porque, volto a dizer, sem dúvida nenhuma que o Hulk jamais ia dizer para vocês algo que ele não ouviu. E outra coisa, que tom que foi isso, que é difícil de medir na hora, né? Mas eu parto do princípio que o Hulk realmente é esse exemplo de atleta, de cidadão, inclusive. E parto do princípio também que o Daronco é um sujeito sério, por isso mesmo te respondendo, tomara a Deus que haja o bom senso do presidente da comissão de arbitragem e evite esse tipo de profissional, né, aqui nos nossos jogos. Tá aí então a fala de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, falando sobre essa possível, né, se teria que gostaria ou não que Anderson Daronco apitasse as próximas partidas do Galo. Na quarta-feira o Atlético encara o Flamengo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A arbitragem ainda não está definida, a CBF deve soltar ainda hoje, então espera-se que Anderson Daronco não seja o árbitro que vai apitar esse confronto. Quem falou também sobre essas polêmicas, mas preferiu deixar um pouco de lado, foi o técnico Antônio Turco Mohamed, que falou depois do empate em 0-0. Sí, bueno, si falhou eso con Jul no está bem, tem que mantener la calma todos, ¿no? Tem que estar tranquilo.
Y sobre el arbitraje no voy a opinar, no es mi costumbre. Las imágenes hablan solas de lo que sucedió dentro del campo de juego. Lo único que voy a decir es que todos nos podemos equivocar, pero hay una herramienta que te ayuda a equivocarte menos y hay que utilizarla, nada más, eso. Y después, todo lo que pasa, a veces uno fala en caliente dentro del campo, está Kenchi de cabeza, tiene que estar tranquilo, ficar tranquilo, y ahora guardar la energía para quarta-feira, que vamos a tener uma grande batalha, então para isso, nada mais. Para Turco, então, técnico do Galo, as imagens falam sozinhas, né? Ele não precisa entrar nessas polêmicas de arbitragem. O técnico do Galo também falou sobre a dificuldade que o Galo teve em chegar ao gol de São Paulo. Partido físico, muito duro, complicado. A veces hay situaciones que abren un jogo y hay días que no se puede abrir. Hoy São Paulo hizo un partido muy fechado, muy buena defensa, así que estuvo difícil, nada más, eso pasó. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, buscamos siempre ganar el juego, siempre. El team tuvo una gran intensidad, mucha intensidad, pero faltó mejores terminaciones y la última jugada para poder ganar. Pero cuando no se gana, é importante não perder e também não receber gol. Tirando então todas essas polêmicas de arbitragem, né, Pedro? O que importa no fim do jogo é que o Galo não conseguiu sair do 0-0, né? Não conseguiu sair do 0-0, teve um São Paulo muito equilibrado defensivamente, a dupla de zaga do São Paulo, principalmente o Miolo, né? Porque ele usa o Rafinha como se fosse um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Mas o Luizão e o Miranda tiveram uma partida impecável, já que não houve as penalidades que seriam supostamente atribuídas a eles. E o São Paulo tinha 10 desfalques, Léo, e mesmo assim conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas do Galo, que sentiu muita falta dos seus desfalques no ataque de velocidade. Os jogadores das pontas, o Keno e o Ademir, que entrou no segundo tempo, né? No caso do Ademir recuperado de Covid, mas faltou muito participação do Nátio Fernandes. Eu até perguntei ao Turco sobre isso. Ele falou que é uma coisa circunstancial, tem relação direta com o estilo de marcação do São Paulo no jogo. Mas o Zaratio, o Nátio, apesar de um meio-campo muito marcador, o Otávio ontem ajudou bastante no processo de contenção, mas na saída o Atlético teve muitas dificuldades. Quando entrou o Jair, que aí libera um pouco mais o meio-campo, e entrou o Ademir para dar velocidade pelo lado direito, o Vargas, que estava numa rotação um pouco abaixo, acabou se destacando negativamente. O Sacha entra também depois no segundo tempo. Mas mesmo com essas mudanças, o Atlético agrediu o São Paulo muito pouco. E é aí que fica o alerta, ao meu ver. O jogo foi muito disputado no primeiro tempo, né? Mas poucas finalizações com perigo, né? Tanto do São Paulo como do Atlético. O jogo melhorou na segunda etapa, acredito até pelas substituições, como você citou, Pedro. E até na primeira etapa a gente sentiu mesmo o Nátio Fernandes um pouco sumido, né? Com a dificuldade na criação. E a gente viu o Atlético atuando muito pela direita, né? E às vezes nem muito com o Guga, porque às vezes o Guga ia pro meio, o Hulk puxava aberto na direita. O Hulk estava saindo muito da área. Então estava com essa dificuldade da criação e da bola chegar no próprio centroavante até então do Atlético, que é o Hulk, e talvez por isso melhora no segundo tempo com as substituições, mas não foi o suficiente. O Atlético sentiu sim os desfalques e o São Paulo também, é claro, e ainda teve o Reinaldo, né, o lateral esquerdo, que saiu precocemente com 10 minutos de jogo, né? Já precisou ser substituído por conta de lesão, saiu bem frustrado. Então, vimos um bom jogo, especialmente na segunda etapa, e puxando no final aí para essas polêmicas de arbitragem, mas é seguir evoluindo, né? E já tem essa cabeça no próprio jogo do meio de semana contra o Flamengo, e aí é confirmar uma classificação. O Atlético não pode dar mole, por exemplo, e deixar a equipe do Flamengo virar. Daqui a pouco, no segundo tempo do Galo, a gente fala sobre a Copa do Brasil, né, Gil? Falamos, só pra gente fechar em relação a isso, desde julho de 2021 que o Galo não ficava sem balançar as redes dentro do Mineirão. O último jogo, então, que o Galo empatou em 0-0 foi contra o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores, então, no ano passado, quando conseguiu a classificação para as quartas nos pênaltis. Falando agora de outras oitavas de final, o Galo começou hoje a preparação para enfrentar o Flamengo na quarta-feira, e a gente fala isso na segunda parte. Muito bem.
Bruno Voloshi, Flamengo e Atlético quarta-feira no Rio de Janeiro. Ontem mais uma declaração do Marcos Braz, reforçando de que vai ser um inferno, e ele disse que o futebol tá muito chato porque ficam tentando regular as declarações. Ele quis dizer, segundo o vice-presidente do Flamengo, que vai ser um inferno no ambiente, no clima de torcida, e nada insinuando, né, que vai acontecer violência por parte do Flamengo contra o Atlético nesse jogo. O clima já começou a ser construído aí para esse jogo de quarta-feira, principalmente depois de uma derrota do Flamengo ontem, né? Eu concordo com o Marcos Braz, eu acho que o futebol tá muito chato, mas eu acho que ele deveria dar exemplo. Porque o inferno depende de como você está interpretando, e talvez a cabeça do torcedor não seja a maneira mais correta de se interpretar, porque o torcedor é passional, tem aquela coisa toda. Olha, a derrota do Flamengo ontem eu acho que foi, não digo surpreendente, mas merecido pela escalação que o Flamengo colocou em campo, o Dorival Júnior. Claro, o Rodinei foi muito infeliz, até agora eu não sei o que o Rodinei tentou fazer, nem ele sabe o que tentou fazer na verdade. Agora, foi um golaço, um gol de muita classe, um toquinho pro lado, assim, sem defesa pro goleiro. De qualquer maneira, eu não vejo ainda esse clima pesado, não vai se começar a falar mais de Flamengo e Atlético Mineiro a partir de manhã, quando o Atlético Mineiro desembarcar no Rio de Janeiro. Bruno Voloshi, direto do Rio de Janeiro, é o nosso colunista, de volta aqui amanhã para resenhar mais com a gente pro Super FC. Um abraço, Voloshi. Tchau, boa semana para todos, um grande abraço, saúde. Valeu pra você também, Voloshi, é o nosso desejo. E no pique, vamos lá, né, pros destaques finais aqui no programa. Começo com o Galo, tá de volta, Giovana Pires. Tô de volta, Léo, e aproveitando aí o que o Voloshi falou, Galo desembarca no Rio de Janeiro só às 10 da noite de amanhã. Fez aí uma agenda apertada, justamente para poder evitar qualquer conflito que possa acontecer nesta partida contra o Flamengo, decisiva pela Copa do Brasil. Então o Galo se representou hoje na cidade do Galo, teve treinamento. Guilherme Arana, que foi poupado por um desgaste físico, participou normalmente do treino em campo, então com os reservas, né? Quem não entrou em campo ontem, Dodô com Covid-19 segue em isolamento, né? Testou positivo antes da partida contra o São Paulo ontem. Keno também segue se recuperando aí de lesão, tem um problema muscular, talvez possa aparecer aí na quarta-feira, pode ser que viaje para o Rio de Janeiro, mas por enquanto segue esse trabalho de fisioterapia intercalando com trabalhos físicos em campo. Para fechar, então, Jair também, que entrou em campo ontem no segundo tempo, segue participando do treino do Atlético com aquela proteção na mão, porque passou por uma cirurgia aí depois de fraturar 2 dedos. Pedro e Léo. Valeu, Giovana Pires. Uma última